E o leilão por Rian Roberto esquenta depois da chegada de um time francês que chegou com a proposta dele e tá causando ali uma confusão na situação. O Shakhtar já tinha até marcado data para o exame do Rian Roberto, mas tá tudo em aberto e a gente vai trazer os detalhes aqui no vídeo de hoje. Tem Almada sendo emprestado e o Flamengo tá tentando o empréstimo do jogador. Vamos trazer aqui também no vídeo de hoje. Tem o scout do Flamengo presente no Engenhão para observar pelo menos 2 jogadores do Botafogo. Eu vou trazer aqui que jogadores são esses e como é que foi aí essa observação, o que tá rolando aí nos bastidores do Flamengo. Tem multa rescisória gigantesca, deixa o Flamengo tranquilo em relação a Everton Araújo. Tem o Cruzeiro sob risco de punição do fair play financeiro por conta aí de um aporte do Pedrinho BH, a forma com que ele tem lidado aí com a situação. Eu vou trazer aqui os detalhes no vídeo de hoje. Tem o Palmeiras tropeçando e a torcida já se borrando de medo do Flamengo. E é claro, tudo sobre o clássico de hoje entre Flamengo e Vasco no Brasileirão. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, eu vou lembrar vocês para dar o like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque se você não se inscreve, no dia seguinte você não fica atualizado com todas as notícias do nosso Mengão. E você que tá no celular, arrasta pro lado e dá o hypar, porque isso faz o vídeo aparecer para cada vez mais gente, beleza? Não esquece disso, tem muita gente todo dia entrando aqui que não se inscreve no canal, então não esquece de se inscrever, vai me ajudar e você também vai ficar informado todos os dias. Beleza? Valeu! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando, é claro, com a agenda do dia. O Flamengo segue a sua preparação para a partida de hoje contra o Vasco às 4 da tarde, faz o treino aí de ativação muscular pré-jogo, como de costume aí com o Leonardo Jardim. Flamengo enfrenta o Vasco hoje às 4 da tarde e a gente tem 2 ótimas notícias, uma para o jogo de hoje e uma para o futuro próximo do Flamengo. Para o jogo de hoje, o Léo Pereira voltando, tá relacionado e deve ir para o jogo, a gente vai falar já já as escalações. Agora, a outra foi a ótima notícia sobre o Arrascaeta, do bom início aí de recuperação da cirurgia dele com a fratura na clavícula, e ele já começou a recuperação em casa. Uma empresa especializada em recuperação de atletas já começou esse tratamento com o Arrascaeta, e eles têm o objetivo de entregar o Arrascaeta a tempo de jogar a Copa do Mundo com a seleção uruguaia, e a gente torce muito para que ele consiga se recuperar a tempo. Temos que torcer pelos jogadores do nosso elenco. Ah, mas aí pô, tem risco de se machucar na Copa, mas a gente tem que pensar a quantidade de coisa boa que o Arrasca já não fez pro Flamengo, e aí nesse momento a gente não pode ser tão egoísta e só pensar no Flamengo. Temos que pensar que o Arrasca vai voltar bem, vai ganhar ritmo na Copa do Mundo jogando muita bola e vai voltar jogando ainda mais no segundo semestre no nosso Mengão. Isso reforça ainda mais os laços, né, entre torcida e Arrasca. Então vibração positiva para que o Arrasca se recupere a tempo e jogue a Copa do Mundo. Mudando de assunto, falando agora de Brasileirão especificamente, o Palmeiras empatou com o Santos em 1-1, com a ajuda da arbitragem, porque o gol do Palmeiras já foi meio esquisito ali, não tenho muita certeza se deveria ser marcado, um lance meio estranho para variar, né, com o Palmeiras. E para completar, o segundo gol do Palmeiras, o da virada, nos acréscimos, foi anulado, mas tentaram ali botar uma pressão para validar esse gol. Mas foi claramente um gol ali que bateu no braço do jogador do Palmeiras, do Arias, se eu não me engano, então foi anulado, mas ficaram naquela pressão, naquela tentativa de validar a qualquer custo, mas não deu certo. Tava tão esdrúxulo que esse segundo gol não conseguiram validar. Então o Palmeiras foi a 33 pontos, Flamengo tem 26 e um jogo a menos. Na verdade agora 2, né, porque o Flamengo ainda vai jogar contra o Vasco. Então Flamengo vencendo o Vasco e depois vencendo o Mirassol, chega a 32 pontos, cola no Palmeiras e ainda tem o confronto direto antes da Copa do Mundo. A gente está na expectativa aí da marcação desse jogo contra o Mirassol, que ainda não foi divulgado, então a gente espera que seja antes da Copa, porque aí o Flamengo tem muitas chances de assumir, inclusive, a liderança antes da Copa do Mundo, se continuar aí num bom ritmo do brasileiro, né? Então, vamos ver no que vai dar. E é claro, agora vamos passar aqui um retrospectozinho aqui, que o Flamengo e Vasco se enfrentam hoje às 4 horas, como a gente falou, mas o confronto é extremamente favorável para o Flamengo. Desde 2017 foram 35 jogos entre Flamengo e Vasco, com 20 vitórias do Flamengo, 13 empates e só
2 vitórias do Vasco. Ainda tentam dizer que isso é rival, né? Difícil, né? Chamar isso aí de rivalidade. A última vitória vascaína ocorreu em 2023 pelo Campeonato Carioca e desde então são 13 partidas sem vencer no Clássico. No Campeonato Brasileiro o Vasco não vence desde 2015. 11 anos que o Vasco não vence o Flamengo no Brasileirão. Enfim, né? Não precisa falar muito mais. E aí agora tem um carrasco, né, que vai estar em campo hoje, carrasco com a camisa do Mengão, que é o Bruno Henrique. Flamengo é um verdadeiro carrasco cruz-maltino, o camisa 27 é um verdadeiro carrasco cruz-maltino e figura entre os maiores algozes da história do confronto. Entre os rivais cariocas, o Vasco é a principal vítima de Bruno Henrique, que já marcou 11 gols contra o clube. Veja os maiores carrascos do Vasco. Primeiro, quem é? Zico, 19 gols. Pirilo, 15 gols. Leônidas da Silva, 15. Bebeto, 13. Índio, 12 gols. E Bruno Henrique em 6º lugar com 11 gols. Histórico de peso aí do Bruno Henrique. A gente espera que ele possa estar em campo aí para fazer mais um, pelo menos, contra o Vasco hoje. O Flamengo possa ganhar bem, para cada vez mais enterrar essa tentativa aí de criação de rivalidade, de ressurgimento de rivalidade, que hoje em dia, não só hoje em dia, mas já tem tempo que só dá para chamar de clássico. Não dá para chamar de rival, não. Agora sim, vamos para as escalações, vamos para a ficha do jogo antes, 4 da tarde, Maracanã, 14ª rodada do Brasileirão, com transmissão da Globo, do Premiere e da GE TV, e tem ingressos esgotados pro lado do Flamengo, lado do Vasco nem tanto, mas o Flamengo esgotou os ingressos, expectativa aí na casa dos 60 mil ingressos vendidos. Provável escalação do Flamengo para a partida com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, ou seja, linha de defesa titular do Flamengo, meio campo com Everton Araújo, Jorginho, e aí nessa terceira posição do meio campo é que tá a discussão toda sobre quem vai fazer a armação do time. Arrascaeta machucado, Paquetá tentaram acelerar a recuperação, mas não foi possível, ainda tá fora, Carrascal suspenso, e aí o Leonardo Jardim tem 2 opções principais para essa função. Primeiro, Luiz Araújo, que já fez em alguns momentos essa função, eu não gosto dele ali, mas é uma das opções aí que o Leonardo Jardim utiliza, e o outro que é a minha opção favorita nessa situação de hoje, que é o De La Cruz. Então, a gente fica aí na expectativa para saber qual dos dois deve ser o escolhido aí para essa função, né? Para essa função no campo. No ataque, Plata, Lino e Pedro. Até esse momento são esses 3 cotados aí, mais cotados para formar o ataque do Mengão para essa partida. O técnico, vocês sabem, Leonardo Jardim. Os desfalques, Eric Pulgar, Carrascal, os 2 suspensos aí pelo STJD, Arrascaeta, recuperação cirúrgica, Lucas Paquetá com edema na coxa e Léo Pereira é dúvida. O Pulgar acho que não é suspensão, não tá aqui escrito, mas acho que o Pulgar tá lesionado, tem que confirmar se ele já... Porque ele esteve para ficar à disposição, ainda não ficou. O Pulgar a gente tem que dar uma olhadinha aí se já tá recuperado, porque pode ser até que ele fique relacionado pra partida. Vamos acompanhar aí durante o dia, vou confirmar, eu boto depois aqui nos comentários pra vocês. Provável escalação do Vasco pro jogo de hoje com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes e Rojas, Adson, Andrés Gomes e Spinelli, técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio, assistentes Bruno Bosquilha e Leone Carvalho Rocha, o VAR, Daniel Nobre Bins. Tá aí a ficha da partida de hoje. E agora vamos falar, antes de mais nada, sobre o YouTube Shopping, né? Que tem muita coisa maneira aí passando na sua tela. Tem as camisas do Mengão desse ano, dos últimos anos. Essa aqui é do ano passado, eu acho linda demais. Tem todas as camisas de jogo, mas também tem as camisas da Shopee. Aquela camisa da Shopee da Carminha tem estado esgotada, mas a galera que tem insistido tá conseguindo comprar. Tem gente me mandando lá direct no Instagram dizendo que conseguiu comprar através do meu link. Então, clica nela, dá uma olhada porque tem aparecido tamanhos disponíveis. Clica na sacolinha aqui que vai aparecer a lista de produtos e também lá embaixo na descrição do vídeo tem o link para você adquirir. Então não perde tempo, chega lá. E não é só essa camisa da Shopee. Eu tenho dito aqui porque tem muita camisa alternativa lá, original, oficial do Flamengo, na casa ali dos R$100, R$150. E aí dependendo do dia você acha até um cupom ali de desconto na Shopee, no Mercado Livre, e consegue diminuir ainda mais esse valor. Ou seja, você pode sim ter a sua camisa oficial do Mengão por um valor bem baixo. Tem a camisa Fan Shirts também, que é uma camisa igual a de jogo desse ano, só sem a gola polo e o escudo sendo emborrachado. Ao invés de ser o escudo costurado, a camisa já cai pela metade do preço. Tá na lista aqui também de produtos do vídeo, então não perde tempo, chega lá pra conferir, beleza? Vamos mudar agora de assunto pra falar sobre torcida do Palmeiras se borrando, se cagando de medo do Flamengo, porque
o perfil Palmeiras da Depressão, depois desse empatezinho mandrake deles contra o Santos, postou uma foto um pôster do Flamengo já colocando Flamengo campeão brasileiro de 2026. Tiveram um trabalhão de fazer a montagem ali com todos os jogadores do Flamengo, do elenco desse ano, e já fizeram o pôster ali. Claro que tem o lado também de ser meio pra dar uma zicada, né? Mas a gente sabe que isso não dá certo pra cima do Flamengo e já estão se cagando de medo, contando aí com o Flamengo campeão e já botando ali, e botaram a legenda: estamos em maio e já acabou. Aí, todo o otimismo da torcida do Palmeiras depois desse empate contra o Santos, né? Enfim, vamos mudar de assunto agora, falar um pouquinho sobre Cruzeiro. Mas o que tem a ver com o Flamengo? Tem a ver sobre aquela discussão que a gente vinha falando sobre fair play financeiro. Desde a época da contratação do Gerson, que o Pedrinho BH fica tirando dinheiro sem parar e injetando no clube, e a gente falando, olha, fair play financeiro com o passar dos anos, ele vai apertando a regra e os times que tiverem totalmente aí arrecadando pouco e injetando dinheiro por fora, essa balança aí vai começar a ficar pesando muito para essa injeção de dinheiro descabida e num futuro próximo pode gerar até uma punição, inclusive com risco de rebaixamento para os clubes que estiverem totalmente fora do fair play financeiro. E aí sai essa notícia em paralelo de que o Pedrinho BH injetou 269 milhões de reais na SAF para cobrir prejuízo do Cruzeiro. Tiveram prejuízo de 114 milhões em 2025, ou seja, o Cruzeiro dá prejuízo para o Pedrinho BH, e aí consequência do aumento dos gastos com futebol. A gente sabe que tem gastos, mas um clube, para se adequar ao fair play financeiro, ele precisa arrecadar. Não é receita de qualquer origem, é arrecadar mais do que gasta com contratações de jogador. E aí é que pode pegar. As punições elas vão escalando a cada semestre, até daqui a alguns anos, ali perto de 2030, poder inclusive acontecer o rebaixamento dos clubes. E aí, nessa injeção de dinheiro, para cobrir o buraco, o principal acionista, a família de Pedro Lourenço, injetou um total de 269 milhões, como a gente falou. A Tara Sports, empresa da família de Pedrinho, fez um empréstimo de 112 milhões para o Cruzeiro e está registrado como dívida. Ou seja, para cobrir dívida, ele botou mais dinheiro e fez outra dívida. E a empresa também injetou 156 milhões em adiantamento para aumento de capital. Ou seja, para colocar dinheiro no clube mesmo, injetar dinheiro para tapar buraco, não entra dinheiro suficiente para que o clube não tenha prejuízo. E aí o Cruzeiro, fazendo essa bola de neve, pode acabar se complicando e muito com o andar da carruagem do fair play financeiro, podendo punir severamente. A gente espera que de fato seja cumprido tudo que foi prometido nessa criação do fair play financeiro no Brasil e que não deem jeitinhos em cima da hora para que clubes grandes não se prejudiquem. Tem que ser prejudicado porque tem que ter uma gestão responsável, coisa que não sei se não está acontecendo lá no Cruzeiro, entre outros clubes, né? Botafogo tá aí à beira da falência, tem outros times aí, Corinthians. A gente espera que seja cumprido a risca para premiar os clubes que fazem uma boa gestão. Enfim, vamos ver. E conforme a gente for tendo novas notícias sobre isso, eu trago pra vocês. Vamos falar agora rapidinho aqui de mercado da bola. Antes tem o FIFA Friends, que é um FIFA modificado com todos os times do Brasil, faces, estádios. É sensacional. Vai no meu outro canal, no Lucão Joga. Lá você tem todos os detalhes. E gostando, aqui na descrição tem o link pra você adquirir, beleza? Vamos mercado da bola agora, porque a gente começa falando sobre Everton Araújo. Alguns torcedores, depois dessas notícias do assédio da Europa, vários times grandes até, de olho no Everton Araújo, que tá voando, tá jogando muita bola, ficaram na dúvida. E essa multa dele aí? Tem algum risco? A galera pode chegar e pagar? Chegou em algum momento o pessoal dizendo aí que a multa dele era de 2 milhões de euros. Mentira, não era. Ou mentira ou desinformação, porque não era. A multa do Everton Araújo pro Brasil é de 30 milhões de euros e a multa pro exterior é de 200 milhões de euros. Ou seja, para um time de fora levar o Everton Araújo e o Flamengo não ter opção de negar, eles têm que pagar mais de R$1 bilhão. Então, o Flamengo tá mais do que tranquilo nessa situação. E para algum time tirá-lo no Brasil, teria que pagar esses 30 milhões de euros e ainda convencer o jogador a sair do Flamengo, né? Então, não é simples. Everton Araújo tá seguro e o Flamengo, inclusive, negocia uma extensão de contrato e a gente vai acompanhar, porque não é certo que ele fique de qualquer forma, mas é certo que caso ele saia, o Flamengo receba uma boa compensação financeira, né? Então vamos seguindo aqui para falar sobre o jogo do Botafogo de ontem, mas o que tem a ver com o mercado da bola do Flamengo, porque na partida estiveram presentes scouts do Flamengo, a galera que faz a observação dos jogadores, esteve por lá, informação do Bruno Lemos, inclusive, dizendo que esse scout estava presente e já começam as especulações sobre que jogador ou que jogadores o Flamengo estava lá observando.
E aí, é claro, já vem os nomes direto de Danilo e também de Montoro. Alguns outros nomes surgindo aí, especulados, mas os nomes principais são de Danilo e de Montoro. E aí, a gente sabe que quando chega ao ponto do scout ir ao estádio para fazer aquelas avaliações finais, tentar finalizar o relatório, isso significa que o Flamengo pode estar até avançando na contratação, porque a gente lembra do Andrew, quando foi lá o José Boto e o Felipe Luiz até lá em Portugal, assistiu uma partida dele, desconversaram, mas logo em seguida o Andrew acabou sendo contratado, sendo confirmado para o Flamengo, então foram ao Engenhão observar alguns jogadores do Botafogo e a gente fica aí na expectativa. Apesar que o resultado não foi dos melhores, porque o Botafogo perdeu do Remo de 2-1, então acabaram não conseguindo aparecer muito bem pro scout do Flamengo, né? Mudando de assunto, vamos falar de Almada. Agora, Thiago Almada, formação da imprensa argentina que o Atlético de Madrid não tem intenção de utilizar Almada na próxima temporada e aceitaria, inclusive, emprestá-lo. Ele vem jogando lá. Não vem jogando naquela bola que ele jogava aqui no Brasil, mas vem tendo oportunidade. Mas, segundo a imprensa argentina, ele pode ser emprestado, não está nos planos para a próxima temporada. Diante desse cenário, o River Plate da Argentina está conversando com o atleta, com o staff do atleta, para buscar um acordo por empréstimo. E aí, todo mundo se pergunta, o Flamengo, como é que tá? Tá tentando, tá indo para cima, tá buscando fazer uma proposta. Até o momento, não foi feita a proposta por parte do Flamengo, principalmente por conta da posição do jogador. O Flamengo entende que ele não faz uma das funções mais carentes do Flamengo no momento, porque ele é um armador. E para armação, apesar de nesse momento o Flamengo estar sem armadores em condições de jogo, o Flamengo tem algumas boas opções, tem o Arrascaeta, o Paquetá e o Carrascal, então o Flamengo entende que o Almada hoje não seria uma prioridade e até o momento não fez proposta. Caso mude de alguma forma esse cenário, eu trago aqui pra vocês, beleza? Agora vamos pra falar de Rian Roberto, porque o negócio tá esquentando, tá pegando fogo as negociações por lá, porque o Shakhtar aumentou a proposta pelo Rian Roberto. Subiu para 10 milhões de euros por 80% ainda do passe do jogador. O Flamengo tem 70%, só que o Flamengo venderia 50% dos 70%. Ou seja, esses 10 milhões de euros por 80%, disso tudo aí seriam por volta de 6,3 milhões pelos 50% que o Flamengo tem, com o Flamengo mantendo 20% ainda do atleta. E aí, o Shakhtar, confiante dessa proposta, chegou a começar a agendar os exames com o Rian Roberto. Só que faltou um detalhezinho, o Flamengo não tinha aceito a proposta ainda, como ainda não aceitou. E, em paralelo a isso, surge a notícia de que o Lille, da França, entrou na disputa com o Shakhtar Donetsk pela contratação de Rian Roberto e igualou essa proposta de 10 milhões de euros pelo jogador. E aí começa um leilãozinho e o Flamengo tá adorando esse leilão, principalmente por quê? Porque o Rian Roberto, através da sua família e do seu staff, já estão deixando claros que não querem renovar. Ou seja, se chegar em outubro e o Flamengo não vendê-lo, o Flamengo pode liberar o Rian Roberto sem custo. Então, o Flamengo está empenhado em tentar chegar ao valor máximo possível nessas negociações para vender, ver alguma grana entrando e deixar de perder o jogador de graça. Então, esse está sendo o caminho viável dentro do cenário atual. Acho que o Flamengo pecou, deveria ter um pouquinho antes já começado as conversas para estender esse contrato. Mas, enfim, se o Flamengo conseguir ali 12, 15 milhões de euros recebendo por volta de 10 pelos 50%, pode ser interessante já fazer a negociação para evitar perdê-lo de graça em outubro, né? Deixa nos comentários a sua opinião sobre Rian Roberto, sobre os outros assuntos que a gente tem falado aqui, Danilo, possibilidade de Montoro também, se você acha que o Flamengo deveria ir para cima do Thiago Almada e, é claro, o seu placar para logo mais entre Flamengo e Vasco, se você acha que o Flamengo vai ganhar bem, é goleada, é jogo duro, deixa nos comentários e gol de quem você quer ver também nesse clássico das 4 da tarde, beleza? Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo pela manhã com todas as notícias do nosso Mengão. Então, tem muita gente todo dia entrando aqui que acaba não se inscrevendo e aí não é notificado, não fica inteirado sobre tudo do nosso Mengão. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!